Gente, eu sou Thaís Fiorellini, eu sou naturóloga de formação, coach de saúde e bem-estar e terapeuta energética. Meu foco com os meus clientes é ajudar os meus clientes a entenderem a causa da ansiedade, a causa de uma dermatite, a causa de uma gastrite emocional, mental, para que a gente possa equilibrar essa pessoa, resgatar ela, né? Entender de onde vem essas dificuldades que ela vive, essas dores que ela vive, através das práticas naturais, dos florais, aromaterapia, Theta Healing e tudo que eu uso aqui. Uso várias ferramentas. O Levi já vai se apresentar e eu falo muito de ansiedade, porque a ansiedade é uma dor da maioria dos meus clientes, já foi uma dor muito grande minha. Hoje eu diria que ela não é mais uma dor, porque ela não me controla mais, mas já foi minha dor, tá? Então eu falo de ansiedade com propriedade mesmo, não só de estudos e de tudo que eu trabalho e tudo mais, mas porque eu já fui transformada aí pela minha própria trajetória aí com a ansiedade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade ela é como uma emoção como qualquer outra, tá? Como alegria, tristeza, ela acontece ali mais ou menos do mesmo jeito. Só que o que acontece com a ansiedade? Como um rádio, né, um volume de rádio, vamos dizer assim, se ela estiver muito alta, a gente entra nos distúrbios, né? E aí a gente começa a ter os transtornos de ansiedade e a ansiedade começa a ser uma vilã. Se a gente tá com um volume muito baixo, geralmente são as pessoas menos motivadas, são as pessoas que têm menos motivação, são as pessoas... Eu falo que a ansiedade, ela é boa pra gente levantar da cama, ela que ajuda a gente a levantar da cama. Então, essa ansiedade numa dosagem nem muito alta nem muito baixa, ela é muito importante. Então, a gente não tem que brigar com a ansiedade, a gente tem que entender melhor ela e usar ela a nosso favor. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender, tá? E quando a gente chega no transtorno, né, da ansiedade, uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, a gente tá falando também de outras emoções que vêm por trás dessa ansiedade. Ela é só um sintoma de um medo mais profundo, de um medo de não dar conta de alguma coisa, de um modo geral tem a ver com medo, mas também pode ter a ver com culpa, pode ter a ver com raiva. Então são emoções que a gente vai trabalhando no ansioso, tá? Então vejam aí como é que vocês se identificam, onde é que tá essa ansiedade de vocês. Então primeiro entender que a ansiedade, ela tá tudo certo. E a ansiedade a gente aprende a ser ansioso, tá? Fora toda a parte genética que a gente pode realmente herdar, existe um aprendizado de ser ansioso. Nós vivemos uma sociedade onde ensina a gente a ser ansioso. Que o legal é ser ansioso, né? É legal você ser agitado, é legal você não ter limite, é legal você trabalhar até não sei que horas da noite, é legal você trabalhar de final de semana, é legal. Então a gente tá sempre sem limites, né? E, então é status ser ansioso e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo pesquisas. As mulheres, as mais. Então, a ansiedade, só pra gente dar uma introduzida na ansiedade, é isso. Contem aqui pra nós quem aí é ansioso, enquanto eu vou fazendo as perguntas aqui pro Levi. Fixa o tema ali pro pessoal, pelo menos. Deixa eu fixar aqui. Vou ter que pegar o celular, senão eu não consigo escrever. Bom, enquanto a Thaís fixa se apresenta aí o tema, pra quem não me conhece, ou do meu perfil ou da Thaís, eu sou Levi Lourenço, sou Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, trabalho com coaching há quase 10 anos. E recentemente me certifiquei numa metodologia da Gallup Internacional para trabalhar com o desenvolvimento de pontos fortes. É um assessment que eu já utilizava com os meus clientes desde que eu conheci, que eu fiz para mim. Eu passei a utilizar com todos os meus clientes porque eu gostei demais da avaliação e das informações que ela traz ali do perfil da pessoa. Adotei ele como parte dos meus processos porque eu gostava muito. E aí, recentemente, que a metodologia chegou no Brasil, eu corri para fazer, porque era algo que eu estava esperando há bastante tempo. E acho que o grande tchan dessa metodologia é justamente mudar o nosso olhar dessa cultura de pontos fracos, né, que a gente aprendeu em casa, na escola, no trabalho, na faculdade, nos empregos, de focar o tempo todo naquilo que a gente não sabe fazer, naquilo que nos falta, naquilo que a gente precisa melhorar ou se especializar ou desenvolver, né? Mudar esse olhar totalmente para passar a olhar para aquilo que a gente já tem, para aquilo que a gente já é, e aí sim conseguir conquistar as coisas que a gente quer, mas baseada numa trajetória muito mais leve, muito mais feliz, a partir dos nossos pontos fortes. Então eu me especializei nesse caminho aí
e tenho repensado todo o meu trabalho a partir dessa metodologia, porque ela é simplesmente fantástica para a gente reaprender a enxergar as coisas. E ela faz um link muito forte com as coisas que a Thaís desenvolve com os clientes dela. E quando a gente conversou de ansiedade, eu encontrei dois lados que a gente vai conversar aqui, que tem muito a ver com a gente conhecer ou não os nossos talentos e pontos fortes e a ansiedade. Então a gente vai falar disso aqui hoje. E aí, como eu estava falando no início para vocês, eu tenho sentido essa diferença muito grande nos pacientes que eu mando para ele, né? De realmente darem uma engajada maior, de saírem da ansiedade, às vezes com mais facilidade também. Então, eu queria que você explicasse para eles, eu falei um pouquinho da ansiedade, o que são esses talentos, né? Como é que a gente descobre esses talentos? Porque a gente cresce com a ideia de que talento é pintor, né, músico e tal, então explica um pouquinho para eles o que pode ser um talento, como é que eles podem descobrir esse talento. A ideia, o conceito de talento do nosso prático da vida aí é super parecido, né? Eu tenho um talento para tocar violão, tenho um talento para cozinhar, não deixa de ser esse caminho aí. Só que aqui a gente está falando especificamente, o que a gente vai conversar hoje é dentro dessa metodologia que identifica características nossas. E nessa metodologia a gente fala o seguinte: talento é um padrão natural meu de pensamento, sentimento e ação. Então é um modo natural que eu desenvolvi ao longo da minha vida, desde a minha infância, adolescência, carreira, enfim, um padrão que eu acabei desenvolvendo no meu modo de sentir, de pensar e de agir, influenciado pela minha cultura, pelo meu contexto, pela minha educação, mas que eu acabo desenvolvendo do meu modo. Então, quando eu falo padrão natural, é quase um instinto de agir sempre da mesma maneira diante de determinadas circunstâncias. Então esse talento, sendo uma característica inata, ou seja, eu nasci com essa característica, com essa predisposição de pensar, sentir e agir daquela forma, eu vou desenvolver a minha vida inteira baseado nesses talentos. Então, uma vez que eles já estão ali comigo, a grande questão é eu entender quais são essas características, e dentro dessa metodologia é tudo muito bem definidinho, né? Quando a gente trata de ser humano, apesar do ser humano ser tão diverso, nessa metodologia a gente está falando de características muito comuns entre as pessoas. Então a grande questão é entender quais são essas minhas predisposições, quais são esses meus caminhos naturais que eu já tenho. Isso a gente não vai comprar, não vai desenvolver com curso, a gente já tem. Só que a nossa cultura de ponto fraco não favorece que a gente identifique isso. A gente aprende que a gente sempre precisa melhorar o que a gente não tem, né? Então os talentos estão muito ligados a isso, a como eu penso, sinto e ajo naturalmente. E a grande questão é eu entender quais são esses meus caminhos que já existem aqui, para que eu comece a entender por que é que eu sempre fui de determinada maneira, por que eu sempre preferi fazer as coisas de determinado modo, por que eu faço coisas melhor do que outras pessoas, por que eu gosto de determinadas coisas e não gosto de outras, por que eu gosto de coisas que as outras pessoas não gostam. Tudo isso está relacionado ao que a gente vai chamar aqui de talento, predisposições minhas. Então a grande questão relacionada do assunto aqui é justamente isso. Se eu nem sei quais são essas minhas predisposições, como é que eu vou viver a minha vida, a minha trajetória, a minha carreira, o que quer que seja, se eu não puder fazer ajuste nessas coisas? E a nossa tendência, que é o que nos deixa ansioso, é achar que a gente tem que estar sempre consertando alguma coisa. Sim. Então, tá sempre alguma coisa errada. Então, na vida pessoal tem alguma coisa errada, porque eu tenho compulsão, eu tenho alguma coisa, eu não consigo fazer. Na vida profissional, porque eu não produzo bastante, porque as pessoas não gostam do meu trabalho, porque eu não faço sucesso, porque não sei o quê, porque né. A gente tá sempre tentando consertar as coisas, né? Eu falo que quando a gente vive uma crise que nem a gente tá vivendo, né, sanitária e tudo mais, a gente esquece que a gente vive em crise. Pessoalmente, você vive em crise, porque você está sempre tentando se consertar, você está sempre tentando achar o erro, onde é que está o problema, né? Então, eu acho que quando traz essa questão dos talentos, que é essa pergunta que eu quero fazer para você agora, é a gente poder identificar o que vocês chamam de varanda e porões, né? Que eu quero que você explique para eles, para que a gente possa entender que um talento não descoberto é um problema, né? Não desenvolvido também. Sim. Mas que ele também, num polo negativo, vamos dizer assim, também pode gerar ansiedade. Sim. Né? Aí, explica para eles essa coisa do porão e varandas.
todos nós temos características, né? Você faz as coisas do seu jeito, eu faço do meu. Se eu for olhar pela ótica dos talentos, que é o que a gente está discutindo aqui, você vai fazer as coisas do seu jeito. Sim. Quando a gente começa a descobrir quais são os nossos talentos, a gente percebe que um monte de coisas que a gente faz, a gente já desenvolveu. Tá. Então, eu já sou muito bom em determinadas coisas, sou muito bom em me comunicar, ou em resolver problemas, ou em harmonizar um ambiente, ou em viver pelos meus valores, ou em cultivar o potencial do outro. Essas características que eu já desenvolvi, ou seja, esses talentos que eu desenvolvi, já são pontos fortes meus. Tá. Se eu fizer um paralelo com um talento natural da vida, sei lá, violão. Um dia eu percebi que eu tenho facilidade para tocar violão. Eu descobri que eu tenho talento para tocar violão. Legal. Se eu nunca for desenvolver esses talentos, ele não vai se tornar um ponto forte. Se eu não for aprender a ler partitura, ter aula com o professor, se eu não for de repente para um conservatório, se eu não aprender técnicas diferentes, se eu não me esforçar, se eu não juntar esse meu talento, essa minha predisposição natural de tocar, se eu não juntar a isso conhecimento e técnica, eu não vou tornar tocar violão um ponto forte meu. E o que é o violão um ponto forte? É eu tocar em qualquer lugar, é alguém precisar de alguém substituto ali no momento. É alguém pedir um parabéns, você sabe toca tocar. um parabéns aí pra mim, pode substituir o fulano ali que foi ali, já vem, ou faltou, sei lá o que. Isso é ser um ponto forte, eu desenvolvi os meus talentos, né? Agora, quando a gente fala de porão ou de varanda, a gente está falando o seguinte, nesse processo meu de autoconhecimento, de desenvolver técnicas e conhecimento, pode ser que alguns tenham ficado para trás. Então eu tenho talento para coisa, mas de repente lá no violão, por exemplo, eu não desenvolvi bem ler partitura. Então eu tenho talento para o violão, eu desenvolvi tocar, aprendi algumas técnicas, sei ler cifras, sei tirar de ouvido, mas não sei ler partitura. Fazendo um paralelo, quando a gente fala aqui de talentos, eu estou dizendo que partitura é um porão do meu talento tocar violão. O que é um porão? É um talento não desenvolvido. Ou é um talento que eu estou usando numa intensidade ou demasiada, ou eu pouco uso. Então quando eu falo de porão de talento eu tenho a predisposição para aquilo e não estou usando de maneira produtiva. Eu não chego a alcançar a excelência com aquilo porque sempre falta alguma coisinha, eu deixo de usar, eu não invisto, enfim. O porão tem muito a ver com isso. Qualidades que eu tenho para aquela coisa e eu não estou usando, ou eu uso de modo demasiado, então eu acabo não sendo produtivo. E o que a gente chama de varanda é justamente o nosso ponto forte, ou seja, eu já me desenvolvi, já aprendi a ler as cifras, já aprendi a tirar de ouvido, é uma jogada que eu acerto sempre, então eu estou falando de uma varanda. Então quando a gente fala de varanda e porão de características nossas, é isso. Eu já me desenvolvi a ponto de acertar sempre aquela jogada, que é uma varanda, ou eu deixo de investir tempo, conhecimento e técnica em determinadas coisas e acabo ficando no porão. E o porão vai ser sempre improdutivo, né? É aquele momento que ou eu perco tempo, ou eu perco dinheiro, ou eu interfiro em algum processo, ou alguém fica chateado, ou eu fico triste, enfim, eu não estou feliz ali porque a coisa não funciona direito. Então, falando em características pessoais, eu acho que o paralelo com, por exemplo, tocar violão serve justamente para a gente entender isso. Ter o talento não significa ter sucesso na coisa. E a gente fazer um paralelo, por exemplo, com esse confinamento que a gente está vivendo, isolamento e tudo mais. Por que algumas pessoas lidam bem com o confinamento e outras não? O que eu quero dizer com isso? Porque algumas ficam muito ansiosas, né? Eu aumentou muito o número de pessoas ansiosas, né? Nesse período de isolamento. E outras lidam bem. Existe algum talento que ajuda nisso? Existem um conjunto de talentos que ajuda nisso? Como é que os talentos influenciam nisso, entendeu? Então, quando a gente começa a percorrer esse caminho de descobrir talentos, aí eu vou falar desse processo mesmo, que é o que eu trabalho com os meus clientes, você vai entender quais são os talentos que você tem. Dentre esses 34 talentos possíveis, alguns têm a ver com o modo como você pensa, alguns têm a ver com influência, alguns têm a ver com relacionamento. E aí eu vou dizer o seguinte, muitos talentos têm muita relação com como as pessoas estão se sentindo hoje, né? Por exemplo, dentro da pandemia, do isolamento com o confinamento, isolamento social, por que algumas pessoas ficam melhor e outras não? Porque determinados talentos facilitam que a pessoa esteja em casa pensando, estudando ou se aplicando mais até do que nas coisas que ela não estava dando atenção antes de estar confinada. Porém, alguns outros talentos sim vão
querer impulsionar a pessoa a fazer coisas que naturalmente ela faria, porque são talentos, e ela não vai conseguir fazer porque ela está em isolamento. Por exemplo, quem tem talentos de relacionamento. Então, essa categoria de talentos de relacionamento tem a ver com, por exemplo, empatia, que é eu estar em contato com o outro e conseguir perceber o que ele sente. O próprio relacionamento tem um talento chamado relacionamento, que é eu querer me relacionar com as pessoas, aprofundar essa relação. Um positivo, que é eu estar com as pessoas ali, ver o lado positivo da coisa e influenciar positivamente as pessoas. Esses talentos, obviamente, vão ter uma tendência maior a atrapalhar as pessoas que não têm consciência que têm esses talentos. E não os desenvolveu também, né? Por quê? Porque naturalmente elas vão estar querendo estar com pessoas e não vão conseguir. Agora, a questão não é o talento em si. Sim. Não é o talento que está fazendo mal para ela, Sim. não é o talento que está deixando ela ansiosa. A questão é, ela sabe que tem esse talento? É a falta Sim de autoconhecimento. ou não? Não, se ela não sabe, ela só está sentindo uma coisa interna, um chamado interno para estar com pessoas, e ao não realizar esse chamado interno, ela está infeliz. Porque quando a gente usa os nossos talentos, a gente se sente feliz. Né? Os pensadores antes de Cristo lá já diziam, felicidade é eu usar os meus talentos na potencialidade máxima para satisfazer os meus valores. Se eu não estou satisfazendo, eu não estou feliz. Talento tem tudo a ver com felicidade. Enquanto eu consigo usar, tá tudo bem. Quando eu não consigo, não tá tudo bem. E a gente recebe muito isso, né? Assim, por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma cliente que vai para ele também e que ela falou, eu descobri que eu tenho um talento, talvez ela não conhece, porque ela não fez ainda o teste, mas eu tenho um talento de terminar as coisas, de querer terminar as coisas, que talvez seja o foco, né? Pode ser N, né? Porque para cada pessoa é muito particular. De terminar as coisas, de fazer as coisas acontecerem e tal, né? Só que aquilo me deixava profundamente ansiosa. Aí quando ela conversando comigo, a gente conversando, eu dando já um espetáculo, né, da área dele, porque ela vai pra ele também, ela falou, eu descobri que na verdade esse era um talento que também me trazia excelência no que eu faço. Eu também sou aquela que entrego o que vou falar. E aí ela começou a enxergar esse talento de um jeito diferente e reduziu a ansiedade. Então assim, só da gente poder ter esse conhecimento, né, de que de repente aquilo é um talento meu, eu faço aquilo com uma característica. Eu quero fazer aquilo. Isso. E só que de repente eu tô fazendo num volume muito alto, como eu fiz o paralelo agora há pouco com a ansiedade, faz com que a gente reduza essa ansiedade, né, enxergando ele de um jeito diferente, talvez levando ele para a varanda sem muito, né? A grande questão é autoconhecimento. Se eu sei, fica fácil eu utilizar qualquer coisa. Se eu não sei, é muito mais desafiador eu tomar conta, eu me sentir melhor ou mais tranquilo, porque eu nem sei o que está acontecendo, eu só sei que eu estou me sentindo ansioso. Então, sei lá, eu posso pegar um exemplo de um talento chamado ativação, que os talentos, pessoal, para quem não fez o teste, apesar de eles terem nomes e características particulares, ou seja, características que se aplicam para as pessoas que têm aquele talento, eles são exatamente como os signos. Eles não são rótulos como os signos não são. Então, falar assim, taurinos, então todos os taurinos são iguais? Não. O taurino é um signo definido e existe uma condição que diz o seguinte, pessoas que nascem sob o mesmo signo têm características muito semelhantes. E aí as pessoas na sua individualidade, nessa diversidade do ser humano, quando você vai fazer um mapa astral, fazendo esse paralelo, aí você vai perceber qual é a individualidade daquele ser humano dentro daquele signo. Então se eu fizer o meu mapa astral de taurino, vai ser totalmente diferente do seu de taurina. Tá? Então os talentos são mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho nome para o talento? Tenho, assim como os signos têm nome. Então todo mundo que tem aquele talento é igual? Não, eles têm muitas características semelhantes. O talento impulsiona para um lado muito semelhante para todas essas pessoas. Porém, a característica que aquele talento tem naquela pessoa é totalmente individual. Como a pessoa se sente, como funciona dentro da cabeça dela, como faz ela agir. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de talentos que podem estar, por exemplo, incomodando pessoas em relação ao confinamento, ou seja, tornando elas mais ansiosas. Isso. E vocês podem também falar aqui para nós o que vocês percebem em vocês que tem deixado vocês mais ansiosos aqui, no confinamento, no isolamento, nesse período que a gente está vivendo, tá? Quando temos a consciência, podemos usá-la de forma adaptada à situação. Totalmente. Eu só consigo usar uma ferramenta quando eu tenho consciência do que está acontecendo e que ferramenta é essa. E os talentos são ferramentas.
Só que se eu nem sei qual é a minha ferramenta, como é que eu vou usar numa situação nova? Então, se a gente ficar só pela intuição, por como a gente vive e sente no momento, vai ficar muito mais desafiador. E são poucas as pessoas que vão ter essa clareza do nada de falar, eu me sinto assim. Não, ela teve porque ela tá fazendo terapia. Necessidade de estar com pessoas. Então, como eu vou resolver isso? Eu vou chamar elas em chamadas de vídeo. Possível, o que pra mas... muitos também não... Sim. É. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos de talentos, Tá. mais uma vez, não rótulos, mas talentos que as pessoas podem ter e que podem incomodar. Tá. Então tem um talento chamado ativação. O que é o talento chamado ativação? É aquele que as pessoas que têm querem fazer a coisa acontecer agora. Ativação, como o próprio nome diz, elas estão prontas para entrar em ação, elas querem fazer e é agora. Uma pessoa que tem esse tema de talento forte entre os dominantes lá, ela tem as características dela, mas esse talento impulsiona ela a fazer. Se ela está num momento de confinamento e ela não pode fazer uma ou muitas coisas que ela gostaria, ela vai se sentir incomodada. O talento está gritando, eu quero fazer, eu quero fazer agora, vamos fazer. Vamos resolver. E ela não pode, ela está impossibilitada de repente colocar em ação coisas, tarefas, projetos, porque ela está em confinamento, ou porque a parte que tem a ver com o projeto dela está fechada. Ela está se sentindo feliz? Óbvio que não, o talento está gritando, eu quero ser usado, e ela não consegue usar, por N situações. Se ela nem sabe isso, ela só vai sentir o desconforto. Ela vai se sentir ansiosa, sim. Ela pode se sentir deprimida, ansiosa, triste, o que quer que seja, por conta de um talento não correspondido. Sim. Ela só vai conseguir... É uma necessidade, a gente pode chamar de necessidade. É uma necessidade interna, o talento quer ser usado. E ele grita, eu falo que ele grita, né? Então a pessoa só tem consciência, só tendo consciência de que ela tem esse talento, é assim que ele funciona, ele tem uma predisposição a querer fazer, aí ela consegue falar, ok, o que eu vou fazer com isso? Agora, sem saber, fica difícil. Um outro exemplo, carisma, um dos talentos que a Thaís tem. O carisma é essa coisa de transformar desconhecidos em conhecidos, é o conhecer novas pessoas, ampliar a rede social. Então é um talento que tem a ver com contato com pessoas. Sim. A pessoa está confinada, ela está feliz? Não. Em que momento que uma pessoa que tem um talento fortíssimo de carisma está se conectando com novas pessoas e ampliando a rede dela? Não está. Pegando mais ainda o seu exemplo, que está grávida dentro de casa e não saindo por ser grupo de risco, menos ainda. Sim. Se ela nem sabe que ela tem esse talento, essa necessidade de se conectar com pessoas, ela está se sentindo infeliz ou ansiosa por querer fazer aquilo. Sim. Né? Sim. Outro exemplo, competição. Peguei isso. Mas lidei bem por conhecer, né? E aí, quem conhece vai saber lidar, porque vai encontrar alternativas. Faço lives. Uma vez que eu não conheço o meu inimigo, como é que eu vou fazer? Né? Exato. Agora, quando eu sei quais são as ferramentas que eu tenho, eu consigo colocar em prática. Sim. Um outro exemplo que eu pesquei em um amigo meu é competição. Ele fez processo comigo, ele tem o talento de competição. E é um cara que dentro do trabalho consegue usar, só que está trabalhando de casa, né? Sim. E parou de treinar, parou de competir, parou de um monte de coisa. E aí você vê o talento gritando. O que ele fez? Ele comprou uma bicicleta e começou a pedalar e tá ali em um grupo pedalando. E você percebe o talento de competição dele gritando do tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Quem andou mais aqui desse grupo? Eu preciso fazer alguma coisa para satisfazer esse meu talento. Agora, se ele não tem essa percepção, essa consciência, fica mais difícil. Tá? E aqui eu posso dar N outros exemplos. A Lígia que está aqui com a gente, por exemplo. Com licença, Lígia, vou te dar um Ela até falou Leonina seu. ainda, pois é, amiga. A Lígia tem um talento entre os dominantes chamado relacionamento, que tem a ver com construir relações, e não só construir, mas relações próximas e profundas. Eu não quero só me relacionar com as pessoas, eu quero construir uma relação próxima com essas pessoas, e essas relações precisam e é bom que sejam profundas. Então não me importa com relações superficiais, eu gosto mesmo de me aprofundar, mesmo que sejam poucas. Sim. Aí você imagina por uma pessoa que entre os talentos dominantes dela, ela tem um chamado relacionamento, estar confinada em casa há 100 e tantos dias, sem poder se aproximar das pessoas com quem ela já tem relação, sem poder se aprofundar nas que ela conheceu há pouco tempo e sem poder criar novas relações. Sim. Então ela tem uma chama ali dizendo para ela, eu gostaria de estar fazendo isso, não está realizando. Isso é motivo de ansiedade? Muito, óbvio que é. Muito. Óbvio que é. É motivo de ansiedade, depressão, de tristeza, de inquietação, de perder o sono, de tudo esse monte de coisa que a gente vê as pessoas vivendo, e todas elas estão vivendo isso que eu estou falando de alguma forma, com os seus talentos. Né? A gente poderia passar uma semana aqui falando de como cada talento pode estar incomodando,
Posso dar exemplos meus também. Eu também. Assim como a gente tem alguns talentos que de repente facilitam. Eu tenho um talento chamado intelecção, que é um talento totalmente para dentro. É o talento que gosta de pensar, que gosta de refletir sobre o que foi dito, sobre o que está acontecendo. Esse talento vai me deixar ansioso por estar em casa trancado? Não. Favoravelmente, ele vai me ajudar a ficar em casa o tempo que eu precisar, porque eu gosto de pensar e refletir e tudo mais. Mas não são todos os talentos que vão me ajudar a ficar quieto em casa, longe das pessoas. Sim. Então, eles têm características muito particulares e para cada um funciona de uma maneira diferente. Pode ser que alguém que tenha intelecção assim como eu tenha um outro conjunto de talentos que para ele a intelecção incomode. Sim. Né? Agora eu não quero pensar nisso, agora eu queria estar com pessoas, enfim. Sim. Então isso é muito particular. Marcela, a live te assumindo. Voltou, Marcela, fica com a gente aí. Life Consciousness. Comigo é a falta de presença, a falta da interação pessoal e causa ansiedade. Preciso de gente, pareço com a Thaís essa característica. Provavelmente você tenha talentos relacionados a relacionamento. São talentos que pedem contato com pessoas, estar com pessoas, falar com pessoas, enfim. E, gente, é tão interessante porque ele falou isso e eu tô aqui pensando, né? Que ao mesmo tempo que eu queria esse contato, em nenhum momento desse isolamento foi sofrido para mim. Pelo contrário, eu fui uma grande defensora do isolamento. Sou ainda de achar que quem pode ficar em casa tem que ficar em casa. E parece que eu atendi uma necessidade minha que não era atendida quando eu tava lá fora, mega exposta. E aí é um porão que a gente também já conversou, do carisma. A gente perde um pouco a mão, né? E aí você precisa sempre conhecer pessoas, ou sempre tá pra fora, sempre agradando e tal, né? E aí, de repente, e isso a gente tá falando aqui, gente, no sentido dos talentos, tá? Não tô falando aqui no sentido psíquico, que aí a história é outra, mas dos talentos. E aí eu me vi atender uma necessidade de silêncio, de limite, que também era uma necessidade minha. Então, eu também posso dizer que eu estava muito mais ansiosa fora do isolamento do que dentro dele. Por quê? Porque eu tenho conhecimento disso, eu já tinha identificado isso como um porão com ele na sessão. E aí eu consegui também me ajustar nisso de alguma maneira, né? Sim. Então eu acho que isso também é importante a gente falar, porque às vezes a gente... Oi, Ruben, é você, um beijo! Eu acho que a grande mensagem, quando a gente está falando aqui, por que a gente trouxe inclusive esse tema, essa mescla, né, de falar de porque é uma mescla, são coisas separadas, mas que se conversam. Eu acho que a grande mensagem, já até adiantando aqui dentro da nossa conversa, é a seguinte, gente: se eu não me conheço, tudo fica mais difícil. Sim. Se eu não sei quais são os meus talentos, fica mais difícil. Mais difícil não me sentir ansioso, ou deprimido, ou o que quer que seja, triste ou insatisfeito. Eu falei de insatisfação recentemente, que tem a ver também com isso, né? A grande mensagem é essa: se eu não me conheço, vai ficar mais difícil. A partir do momento que eu sei quais são as características que eu carrego aqui, que querem ser satisfeitas, que são boas de serem usadas e eu não estou usando, fica muito mais fácil eu recorrer ao que quer que seja para fazer a coisa funcionar. Sim. Então eu posso pegar mais exemplos meus. Eu tenho um talento chamado foco. É aquele cara que quer priorizar as coisas, determinar as próximas metas, os próximos passos. Ao mesmo tempo que a quebra desse foco incomoda, então, por exemplo, de repente eu estava lá planejado para uma determinada sequência de coisas, projetos e chegou a quarentena que quebrou tudo isso que eu havia planejado. Sim. Ao mesmo tempo que isso me incomoda por eu ter um talento que me faz determinar e já estava determinado, eu consigo recolocar as coisas nos trilhos após me reprogramar. Só que só com a consciência de que isso é um talento meu. Senão eu fico muito tempo ali remoendo essa coisa de não acredito, agora que eu me programei para fazer isso, eu passo muito tempo lutando com esse sentimento ruim de ter quebrado uma estratégia que eu tinha criado. Como a própria live hoje. Como a própria live. Poderia super ter incomodado ele. A gente tinha combinado de fazer cada um em um lugar pra gente não ficar apertado, pra vocês, a gente conseguir os dois olhar pra vocês, né? E não deu, e eu sabia que isso ia incomodar ele. Isso também é muito legal para casal, gente, porque a gente entende o incômodo do outro, né? Eu sei que quando ele sai do foco, quando eu tiro ele do foco, ele tá fazendo uma coisa lá e eu vou lá e interrompo, eu sei que isso vai incomodar ele, né? Assim como ele conhece os meus, também sabe o que fazer. Então isso é muito importante também quando a gente fala de casal, né?
Então isso que você falou é bem verdade. É por isso que eu sempre digo, quando você passa a conhecer quais são os seus talentos, seus pontos fortes, muda totalmente a sua relação com o seu trabalho, com a sua família, com as suas relações. Sim, total. Porque você começa a entender que você funciona de determinada maneira, muito mais específica do que ser essa intuitiva que a gente está acostumado. Eu sei como eu sou. Não, eu estou falando de me conhecer muito mais especificamente quais são as minhas predisposições naturais, né? Então a minha relação com o que eu faço no trabalho muda e a minha relação pessoal muda, porque eu sei que eu funciono assim. E aí a partir do momento que eu me conheço assim, eu começo a observar melhor as pessoas e entender que o que elas fazem é para satisfazer os talentos que elas têm e não porque elas são chatas ou difíceis ou o que quer que seja. As pessoas são todas talentosas, todo mundo tem lá os seus talentos. Então a maneira como elas operam está fazendo buscar satisfazer aqueles talentos. A partir do momento que eu entendo isso em mim, eu começo a entender melhor o outro. Então eu uso isso como parceria. Dentro da empresa, por exemplo, a gente faz coisas totalmente diferentes, porque a gente já entende como funciona para mim e para ela, dentro dos nossos talentos, o que funciona melhor para mim e o que funciona melhor para ela. E a divisão é feita assim. Só que a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente sabe do que a gente está falando. E quando a gente traz isso para o lado terapêutico, por exemplo, e por isso que eu acho que complementa tanto, nós fomos reprimidos nesses talentos quando a gente era criança, né? E não por mal, ninguém faz isso por mal, mas de repente, sei lá, um talento de carisma, de repente, esse do carisma, que a pessoa, eu, por exemplo, fui estimulada a esse talento pela minha família, porque é uma família pra fora também, eles devem ter tudo o carisma lá em casa, né, mãe, se tiver aí ainda. Então também fui estimulada, mas em outras famílias onde a coisa é um pouco mais recatada, de repente uma família um pouco mais religiosa, né? Não seja assim, não fale com todo mundo, você não pode sair falando com todo mundo, as pessoas são perigosas, e aí de repente você vai minando aquele talento, né? Tô aqui também criando a minha própria teoria aqui dentro mas é isso, você vai minando, e a gente trabalha muito isso em terapia, né? Quais foram os seus talentos mais espontâneos que lá na infância você foi reprimida, porque nós fomos. E quando a gente está tratando desses talentos, não é diferente, né? Às vezes, sei lá, uma criança com foco pode ser vista como a nerd da sala, sofrer bullying, e ai que chata essa criança. Aí o que acontece? A gente entende, não posso ser assim. E aí eu, fecho, aí não satisfaço meu talento e a gente começa a entrar nessa bola de neve e a gente vai gerando ansiedade também. Então, eu acho que casa muito por causa disso. Vamos só ler o que eles estão falando aqui pra gente não ficar... Ali já respondeu, mas tá tudo em ordem, sério. Saber sobre meus talentos realmente me ajudou a atender minhas vontades e aflições. É isso, nós somos seres que precisamos atender as nossas necessidades. Quando a gente não atende, a gente tá em sofrimento, tá? Então, por que eu fico ansiosa? Porque eu não tô atendendo alguma necessidade minha. Seja de alguma coisa que eu tô achando que eu não dou conta, alguma necessidade, algum grito aqui dentro inconsciente que eu preciso olhar. Seguindo o paralelo que eu falei do violão, de repente eu descobri essa coisa gostosa que é sentar e tocar uma musiquinha e eu não tenho mais tempo, eu me dedico muito no trabalho, eu mudei de vida, de cidade, eu tive um filho, sei lá o quê, eu só fico olhando lá pro meu violão e falando, poxa, eu queria tocar um pouquinho. A mesma coisa. É tão bom, é tão gostoso, eu não tô fazendo isso. É uma necessidade, é uma coisa que eu sei que me dá prazer e eu não tô fazendo. E que não tá sendo atendida. Olhar de outra forma os relacionamentos, eles estão aí, só que em outro formato. Exatamente. Érica, sem dúvida, eu também estava mais ansiosa antes do isolamento. Érica, talvez sejam esses talentos, tá? Esses não, Em casa pra mim, Tamara. Em casa pra mim, Tamara. Ai, gente, eu tenho que dizer que também, assim, pra mim, no início, principalmente, parece que eu tirei sei lá, férias. Muito louco, né? Porque eu continuo trabalhando em casa, a gente trabalha home office. A gente trabalha mais. A gente trabalha muito mais agora, na verdade. Eu só atendia um dia fora de casa. O resto era todo online, então não mudou muito pra nós, né? Mas imagina, pra mim foi uma delícia. Continuo atendendo online e isso já me Deve ser super necessidade de estar com pessoas, exatamente, a gente também. Renata, sinto necessidade das relações acontecendo sensorialmente, ao vivo, abraço, contato físico, olhar. Gente, aliás, a Renata é uma musicista, assim, nem sei o que dizer, uma cantora maravilhosa. E que, com certeza, isso também... né? Influencia. Tem os talentos ali gritando pra sensorialmente, sim. Alguém mais falou alguma coisa? Não. Ali no seu, tudo certo? Tudo certo. Então é isso. Deixa eu passar aí pra frente, senão a gente não vai parar aqui, porque a gente fica aqui se deixar 3 horas. Deve ser um talento esse também. Tá.
Tá, posso ficar ansiosa? Acho que você já respondeu essa, né? De como efeito colateral de algum talento que eu tenho. Sim, Sim, que é o que a o gente eu falei. falando. O talento não é bom nem ruim, ele é neutro. A questão é se eu sei quais são os meus. Sim. Né? Se eu estou me sentindo de determinada maneira e eu sei que eu tenho talento para aquela coisa, você pode falar isso depois que você descobriu os seus. Sim. É muito mais fácil eu entender, é só um talento meu. Sim. Né? Eu, favoravelmente, coincidentemente ou não, ou felizmente para mim, eu tenho talentos que me ajudam a ficar em isolamento. Né? Eu tenho talentos que me levam mais para dentro, então eu consigo pensar mais, refletir sobre o que está acontecendo, melhorar as coisas que eu já tenho, melhorei meus processos, mudei os processos de atendimento, eu aproveitei esse tempo de ficar em casa para aplicar nas minhas coisas profissionais, me desenvolver. Eu tenho um que é estudioso, então assim, eu mergulhei de vez estando em casa, só que é só uma coincidência que os meus talentos me ajudem a fazer isso. Para cada um vai ser muito diferente. Por exemplo, para mim, eu tenho um talento que chama responsabilidade. E o talento da responsabilidade, e foi tão libertador para mim, tão libertador assim, quando eu descobri isso, porque eu tratava, né? Eu já olhava muito para a ansiedade no sentido terapêutico, mas parece que faltava essa pecinha para eu encaixar ali e entender melhor, né? E aí eu entendi que o talento da responsabilidade, que é essa coisa de assumir a responsabilidade pelas coisas, é você realmente pegar, é o compromisso quase psicológico de você cumprir o que você prometeu. Isso. Missão dada, missão cumprida. Isso é a responsabilidade, é o fazer, tem muito a ver com fazer, tá? É um talento do domínio que a gente chama da categoria de execução. E aí eu tenho um outro que chama ideativo, que eu tenho ideia tomando banho, eu tenho ideia, eu deixo ele louco aqui, porque às vezes eu falo, eu tive uma ideia, e aí eu saio com aquela ideia pra empresa, pra alguma coisa e tal. E o que acontece quando eu juntava os dois, sem saber, né? Eu tinha 1000 ideias que eu não conseguia muitas vezes colocar elas, só que o meu talento de responsabilidade gritando, vai lá e faz, você tem que fazer, você precisa fazer. Eu entrava numa autocobrança gigantesca e eu entendi muito da minha autocobrança com esse talento da responsabilidade, né? Não só da autocobrança, mas do assumir responsabilidades às vezes que não eram minhas, né? Então assumir, sei lá, responsabilidade de outras pessoas. Mas a pessoa falou que ia fazer isso, eu fico lá. Você não falou que você ia fazer? Você não falou que você ia fazer? Imagina pra ele, tem foco. Você não falou que você ia fazer? E aí eu assumo a responsabilidade de lembrar ele, por exemplo, de que ele tem que fazer alguma coisa. E nessas eu entrava também num loop de ansiedade. Isso, porque eu tava sempre né? Como eu falo para os meus clientes, quando você descobre, você inicia ali um relacionamento com esses seus talentos. Você passa a entender melhor, gradativamente, gradualmente, você vai usar com mais intenção e mais intensidade. Isso é gradual, isso é um processo como qualquer coisa na vida, não é o dia que você descobriu quais são os talentos, saiu usando, ele é bom, ele é ruim. Não, mas como a gente também já tem, no momento que ela descobriu, óbvio que ela começou a enxergar todas as coisas ruins, porque o nosso olhar já é treinado pra gente enxergar quais são os problemas das coisas que a gente tem novas. Eu falava pra ele, eu quero trocar esse. Esse talento só me traz problema. E aí, conforme você vai se desenvolvendo e entendendo melhor, você começa a desenvolver esses possíveis porões, por exemplo, se cobrar, autocrítica, autocobrança, ansiedade, enfim, são características que os talentos trazem para você que estão desgovernadas. Né? E aí você, com essa nova relação que você vai desenvolver com seus talentos, você vai aprender a dominar isso, e aí você vai transformar lentamente esses talentos em pontos fortes. Eu costumo dizer que o talento é um cavalo. Se você deixar a rédea solta, ele corre. Ele quer ser executado, ele quer se sentir livre, ele quer ser realizado o tempo todo, ele quer ser usado o tempo todo, 24 horas por dia. Se você deixar a rédea solta, ele corre. Só que quando a gente não tem consciência, ele corre para o bem ou para o mal. E eu acho que... fugiu o que eu ia falar. É aí que casa muito com o processo terapêutico, eu acho. Sim. Porque aí você consegue entender, né, no passado e vai trazendo esse conhecimento para você desses processos traumáticos também. E aí você vê e encaixa. A sensação que eu tenho é que ele encaixa. É uma pecinha que faltava ali. São dois lados, né? É óbvio que o processo terapêutico vai abordar um lado totalmente pessoal e psicológico da coisa, e o lado do talento vai abordar esse lado de característica pessoal forte de fazer, de influenciar, de se relacionar, características que todos nós temos. Sim. Então, quando a gente falou desse casamento, dessas duas coisas, ficou muito claro isso. Se a gente não se conhece, fica mais difícil, né?
Aliás, deixa eu dar um spoiler aqui, que quem ficar até o final da live tem um presente no final. Tem surpresinha no final. Se der tempo, né? Quem sabe se vai dar tempo. Se der tempo, vamos acelerar esse negócio. Porque a live aqui dá 1 hora, desliga. Gente, tem surpresinha. Enfim, esse casamento das duas coisas deixa muito claro pra gente que o caminho é o autoconhecimento. Sempre, gente. A partir do momento que eu começo a entender que eu tenho determinadas características, olha que mais fácil fica eu entender que esse meu modo de pensar, sentir e agir está piorando a minha ansiedade, está me deixando mais triste ou mais... tô me responsabilizando por coisa que não é minha. Exato. Ou não tô conseguindo praticar alguma coisa que é importante. Beijo, saudade. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui pra gente não atrasar muito. Quais os seus talentos você já falou? Como os meus talentos podem reduzir a minha ansiedade, trazer mais tranquilidade, trazer mais calma? Como é que os meus talentos podem, também nesse contraponto, né? A gente levar eles pra varanda. O próprio fato de eu conhecer e saber quais são, como funciona, então pegar os meus exemplos, eu sei que esse meu talento me leva mais para lá, esse aqui me leva a fazer as coisas assim, esse aqui me leva a entender ou pensar de determinada forma. Essa clareza, essa consciência de como eu funciono, e óbvio que isso é uma parte do nosso autoconhecimento, né? Os talentos não vão dizer tudo sobre você, mas vão dizer muita coisa. Sim. Essa clareza, essa consciência me ajuda a entender quais são os padrões que eu estou tendo de pensamento, sentimento ou de ação que estão ajudando a piorar a minha ansiedade. Então, o talento vai me ajudar a partir do momento que eu for buscar para saber como é que eles atuam dentro de mim e entender que eles podem ser uma ferramenta até para aliviar minha ansiedade, o meu estresse. Até nos posts que eu faço, para cada talento que eu posto lá, eu posto o que estressa determinadas pessoas, pessoas que têm aqueles talentos, ou o que alivia o estresse daquelas pessoas. Ali eu estou falando exatamente isso. Estressa para quem? Naturalmente vai estressar a pessoa, determinada coisa estressa para quem tem aquele talento, mas a partir do momento que ela sabe que tem, vai mudar a reação dela. Exatamente como você falou. Eu sempre tive o foco. O foco quer manter as coisas no trilho, priorizadas, definidas como meta. A partir do momento que aquilo se quebra, vai incomodar, né? Então eu passei muitos e muitos anos incomodado com essas quebras, sem saber o que fazer, achando ruim. Eu tinha até consciência que eu achava ruim, né? Para pequenas ou para grandes coisas eu me incomodava com a quebra, mas eu não sabia por quê. Eu achava que eu era assim e ponto. A partir do momento que eu descobri que aquilo era uma característica minha, era um talento meu para determinar, priorizar e tal, que aquilo podia ser usado para o bem, quando a coisa acontecia de quebrar o que eu tinha programado, eu falava, calma, agora vamos lá. Já que esse meu talento está sendo incomodado por essa quebra, como é que eu ponho de volta as coisas no trilho? Inclusive é uma característica do mesmo talento. Então, eu vou passar a adorar ser interrompido, quebrado as minhas prioridades ou metas? Não, nunca. Sempre aquela característica vai incomodar. Porém, a partir do momento que eu sei que é assim, eu consigo gerenciar. Assim como e gerenciar é a palavra. Então, os talentos ajudam a aliviar? Vão ajudar. Desde que eu saiba quais são, eu vou usar os meus talentos para gerenciar o meu nível de estresse, meu nível de ansiedade, de insatisfação. Eu falei de insatisfação profissional. É exatamente a mesma coisa que a gente está falando aqui, enfim. Esse caminho. Que é a mesma coisa com responsabilidade, né? De repente eu saber, né, que eu vou me cobrar ali, não, pera um pouco, é só meu talento aqui gritando e eu preciso só dar uma gerenciada nele, tá? É um processo de autoconhecimento como qualquer outro. Eu falo que é um relacionamento. A partir do momento que você descobre quais são os seus talentos, você vai aprender a se relacionar com eles. É um processo, eu também uso essa palavra de reconhecimento, não é algo que você vai descobrir. Né? Você faz, por exemplo, o teste que os meus clientes fazem. Quando eles olham o relatório, ele não é um negócio que eles falam assim, nossa, que surpresa. É um negócio eu tive uma crise de riso quando eu li o meu. As pessoas dão risada com o relatório de tão assertivo que o teste é, enfim. Mas é um processo de reconhecimento. As pessoas se reconhecem naquilo, porque elas vão olhar para trás e vão entender tudo que elas fizeram a vida toda, as preferências, as decisões, as ansiedades, os gostos, as ansiedades, as felicidades, as frustrações, vão se reconhecer naquilo que elas estão entendendo ali. Né? Então, como qualquer relacionamento, vai ser um processo. Você vai entender cada vez melhor como é que funciona. E como é que eles descobrem os talentos? 3 maneiras totalmente diferentes. A primeira é você compra o livro, descubra seus pontos fortes. Lá no livro tem um teste, você faz o teste, ele vai te dizer quais são os seus talentos e vai te dar um relatório personalizado, assim como eu fiz o paralelo aqui dos signos.
Não adianta só você saber quais são, né? O teste vai te dar o seu mapa astral, fazendo um paralelo com signos, porque você é um indivíduo que age de determinada maneira, totalmente diferente de mim, da Thaís, então aquele relatório personalizado vai falar de você, mais do que apenas apontar quais são os talentos que você tem. Então essa é uma das maneiras. A outra maneira é você comprar o teste, você pode ir lá no site da Gallup, comprar o teste e fazer. Mesma coisa, você vai ter acesso aos seus temas dominantes lá e um relatório personalizado que vai dizer como é que você funciona dentro daqueles talentos dominantes, né? Eu falei 3, mas podem ser 4. Terceira, fazer o processo comigo. Dentro do processo o teste está incluído, então você vai passar por um processo. A grande diferença disso tudo é a total diferença. Você não vai só apenas saber quais são, mas você vai passar por um processo de aprendizagem, de valorização, de desenvolvimento, tirar talento do porão e passar para a varanda, desenvolver talentos mal desenvolvidos, aprender a transformar eles em pontos fortes na prática. E nós dois, ambos lemos os livros. Sim. O livro é um start, o teste é um start, tudo isso é um start. Mas o processo é... O processo é o desenvolvimento do autoconhecimento. Não tem o que falar. O processo comigo, é muito você diferente. vai desenvolver seu autoconhecimento. O teste, no livro ou comprado avulso, ele é um start para você começar a se entender. Sim. Né? E um quarto caminho possível é você começar a treinar esse olhar de maneira diferente. Como? Prestando atenção nas coisas que você gosta e não gosta. E eu falo isso em todas as lives, o mesmo exercício. Pega uma folha de papel, divide ali no meio coisas que eu gosto e coisas que eu odeio. Pode aplicar isso, por exemplo, no trabalho. Sim. Né? E passar uma semana anotando, por exemplo, no seu trabalho, quais são as coisas que você faz dentro da sua função que você adora e vai colocando na coluninha lá que você adora. E quais são as coisas que você executa, faz, as tarefas todas, enfim, dentro da sua função que você detesta, não gosta, não tem prazer nenhum e vai fazendo uma coluninha ali com essas atividades. Depois de uma semana, você vai ter uma lista que vai começar a dar pistas para você de quais são os seus talentos. Porque dentro de todas as funções que a gente tem que executar na vida, vai ter a parte que a gente não gosta. Sim. Né? Não é porque eu faço o que eu amo hoje e hoje eu faço o que eu amo, que não há nada dentro do que eu faço que eu não gosto. Sim, tem algumas coisas que são mais chatas, que eu não tenho prazer de fazer, porém tenho que fazer. Não dá pra gente viver 100% só de tarefas que a gente ame. Porque mesmo dentro do que a gente gosta, vai ter alguma coisa ali que a gente não tem talento para coisa, né? Então, depois de uma semana anotando, se percebendo, isso é um exercício de autopercepção, você vai descobrir ali grandes indicadores da sua atuação. E pode até achar respostas lá da sua adolescência, de quando você estava querendo definir o que você queria fazer da vida, de coisas que você andou abafando. Olha, eu já tinha gosto para determinada coisa, isso está totalmente relacionado às coisas que eu gosto de fazer hoje. Né? Então essa lista já vai te dar um bom indicativo de para qual lado os seus talentos apontam. É mais para isso ou mais para aquilo? Gosto mais de estar com pessoas ou mais de números? Gosto de resolver problema ou gosto de estar com coisas para pensar? Gosto de estar com pessoas, gosto de estar sozinho. Essa listinha simples que todo mundo pode fazer em uma semana aí, vai dar bons indicadores de para onde é que meus faróis dos meus talentos aí apontam. E a dica da terapeuta é você identificar onde é que está a sua ansiedade, né? Onde é que eu me sinto mais ansioso no trabalho, ou eu fico mais ansioso em casa, nos relacionamentos, eu fico mais ansiosa à noite, quando eu tô em casa, e aí é a hora que de repente eu tenho uma compulsão alimentar. Ótimo. Então façam nessa área, né? O que eu amo e o que eu odeio. O que eu fiz no dia que eu amei e que eu odiei. Por que a noite é tão difícil? O que eu odeio na noite? Que coisas que eu estou deixando de fazer. Isso. E aí não são só tarefas. Coisas, por exemplo, como eu dei o exemplo da Lígia, estar com pessoas, me aprofundar. Sim. Estar criando novas relações ou me aprofundando nas que eu tenho. Isso são coisas, né? Que coisas que eu posso estar deixando de fazer que estão me deixando mais ansioso? Às vezes é só num dia, mas naquele dia eu deixei de fazer coisas importantes que eu gostaria de fazer, que não são especificamente tarefas. Sim. E que podem estar me gerando um estado de querer fazer ou ansiedade. Isso. Vamos abrir um pouquinho aqui para vocês, porque a gente está quase chegando no final e eu quero saber como é que está sendo aí para vocês essa live, se está fazendo sentido, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem aproveitar essa live para tirar dúvida, para daí daqui a pouquinho ele contar o presente para dar tempo. Deixa eu responder para Renata. Existem coisas que a gente gosta de fazer, mas que não são um talento? Renata, e todos que estão ouvindo aí, a gente falou até de fazer o exercício.
Os talentos, eles dão pistas pra gente. E as 5 pistas principais que ele dá, só o talento dá. Então, assim como eu consigo entender se aquilo é um talento, eu consigo entender se aquilo não é. Tá? Então, anotem aí quais são as 5 pistas que só um talento me dá. A primeira coisa é desejo de fazer a coisa. Se eu tenho vontade, desejo de fazer a coisa, é um forte indicador de que aquilo é um talento meu. E vice-versa. Se eu não tenho desejo nenhum de fazer, é um forte indicador de que eu não tenho talento para aquilo. O segundo, satisfação. Se eu me sinto satisfeito ao fazer ou ao terminar o que eu estou fazendo, é um forte indicador de que eu tenho talento para aquilo. E vice-versa. Se eu não me sinto satisfeito nem fazendo nem depois, forte indicativo de que eu não tenho talento para aquilo. Terceiro, aprendizado rápido. Independente de ser uma coisa que eu nunca fiz ou que eu já fiz, mas eu aprendo muito rapidamente na hora de fazer ou ao fazer, ou cada vez mais eu aprendo, é um forte indicador de que eu tenho talento para coisa. E vice-versa. Se eu não aprendo de jeito nenhum, nem com curso, nem com o Papa vindo aqui dizendo amém para mim, eu não aprendo, é um forte indicador de que eu não tenho talento para aquilo. Quarto, lampejos de excelência. O que é isso? Quando eu faço ou quando eu termino e eu ou alguém olha e fala, meu Deus, como é que você fez isso? E nem você sabe responder. Você alcança a excelência sem esforço. Só o talento te leva a ter excelência em algo quando você faz. E vice-versa. Se você não alcança excelência de jeito nenhum naquilo que você está fazendo, forte indicador de que você não tem talento para aquilo. E o último, estado de flow, que a psicologia chama de estado de fluxo, que é quando eu fico tão absorvido naquela atividade, naquela coisa, que eu perco a noção do tempo e do espaço. Passa-se muito tempo e eu nem percebi, nossa, não almocei, não fui no banheiro, cadê as pessoas, enfim, anoiteceu e de repente eu desperto. Só talento me leva a entrar em flow. Se eu não entro em flow na coisa, se eu não entro nesse estado de perder a noção, eu não tenho talento para coisa. Então facilmente eu identifico se eu tenho ou não talento para coisa. Então se eu estou gostando de fazer, Renata, muito provavelmente entra na satisfação, né? Se eu estou gostando de fazer, ele é um indicador de que eu tenho talento. Sim. O que pode acontecer é eu saber fazer muito bem e não gostar. Eu chamo da maldição da habilidade. Você, de repente, pela sua função, pelo que você faz, você precisa aprender a fazer a coisa. Pego sempre o exemplo, de repente, de planilha do Excel. Eu estou numa função que eu sou obrigado a aprender a fazer planilha, usar fórmula, sei lá o que. Vou lá, faço curso, não sei o que, detesto. Mas aí eu fico tão bom que todo mundo me dá para eu fazer. Nossa, passa pro Levi, o Levi sabe fazer. Não, o Levi faz planilha, o Levi manja de Excel, o Levi sabe todas as fórmulas, o Levi não sei o que. Isso é a maldição da habilidade. O que é habilidade? É saber fazer. Eu tenho prazer, satisfação, entro em flow? Não, eu sei fazer. Então, aí pegando um gancho com a sua pergunta, eu diria isso. Se você sabe fazer e não tem prazer, é só uma habilidade. Tá? Agora, se tem um gosto, há fortes indicadores aí de que tem um talentinho ligado aí. Não Sim. Gostar é claramente falta de talento. Sim. Sim. Quem mais? Quem mais? Quem mais tem aí alguma coisa para dizer, alguma dúvida, ou só contem para nós se tá fazendo sentido. Se fez sentido, deem coração, que a gente já entende aqui, quem não quiser escrever, a gente entende que vocês gostaram, deem coraçãozinho. Gente, lembrem de mandar essa live para quem vocês acham que pode ajudar, que pode ter uma clareza. A gente tá num momento onde muita gente tá na escuridão, né, total, de... o que eu vou fazer e tá tendo que reajustar a rota, né? Então a gente tá num momento de muita pressão mesmo. Todos nós vamos ter que fazer muitas mudanças, mesmo quem a gente, por exemplo, já trabalhava em casa e tudo mais, tem muitas mudanças acontecendo aqui, né? Também. A gente também tá tendo que se ajustar várias coisas. Então, mandem essa live pra gente poder clarear para mais pessoas, tá? Essa ideia dos talentos, essa ideia da ansiedade, da gente entender que tem jeito, né? A gente muitas vezes acredita que aquilo nunca vai passar e que não tem jeito, que eu nunca vou sair dessa ansiedade, que essa ansiedade vai me matar, que eu não tenho o que fazer. E tudo tem jeito, só que a gente precisa de ajuda, né? E a gente tem que ter humildade para pedir ajuda, a gente tem que entender a hora de pedir ajuda, né? E geralmente a hora que a gente está em sofrimento. Né? A gente ouve tantas histórias assim horrorosas de pessoas que perderam realmente a esperança, a fé na vida, né?
E a gente não precisa disso, porque a gente tem como pedir uma mão de ajuda, né? E a gente tá aqui para isso, contem com a gente para poder ajudar, porque a gente sabe que não é uma fase fácil, a gente tá atendendo muita gente com muitas dificuldades, né? E uma coisa que a gente também sempre fala invistam nisso, porque parece que é um gasto, mas nunca é um gasto, é um investimento. Hoje uma cliente falou: Thaís, eu estava totalmente bloqueada no meu trabalho, eu comecei a me entender, me trabalhar aqui, e de repente começou a aparecer um monte de trabalho para mim no meio da pandemia, trabalhos que não apareceriam em outro momento. Então, assim, entendam que autoconhecimento é investimento, nunca vai ser gasto, tá? Gasto, a gente gasta tempo, energia sofrendo. Dá um presente aí. Falei isso na minha live de insatisfação profissional. Quem não assistiu, quiser, a gente postou no YouTube, tanto a de insatisfação profissional quanto a de autoestima e autoconfiança. Tá no YouTube. São super importantes. Sim. Estão no YouTube. Falei isso na minha live. Peçam ajuda. Sempre. Saber não é suficiente. Não. Né? Só alguém que está de fora consegue ajudar a gente. Nós, ou qualquer outro profissional que atue com pessoas, precisa de outros profissionais para ajudar. Tá. Se a gente não tem outro profissional para ajudar a gente não consegue sair. Então, assim, se fosse suficiente saber, bastava as pessoas irem nas livrarias, comprarem seus livros de autoajuda e tava todo mundo bem e feliz. Por que não funciona? Porque a gente precisa de um outro profissional. Todo coach precisa de outro coach, todo psicólogo precisa de outro psicólogo, enfim. Fabi, muito obrigada, live especial, fez todo sentido, vocês são muito simpáticos. Que bom, querida. Gente, exato, todos precisamos de que não ajuda, Lígia, é isso aí, Obrigado, Lígia, gente. obrigada a todo pela mundo que esteve participação, aí. pelas colaborações aí, bom fim de semana para vocês.